Olá, tudo bom? Eu me chamo Patrício, bem-vindo ao meu canal. Eu queria trazer hoje para vocês, né, acho que é a primeira vez que eu estou fazendo o canal, e eu gostaria também da opinião de vocês no final, certinho? Ah, eu venho falar para vocês sobre a filosofia oriental, né? Hoje em dia, a questão de conduta, regras, né, dentro do tatame, com o professor, com o colega, a gente não tem. Era isso que eu queria comentar com vocês. Eu queria que vocês eh, ficassem também, né, e dissesse para mim o que vocês pensam sobre isso. Para mim, eu acho tão triste hoje a gente que é profissional da área, né, as pessoas entrarem no tatame sem reverência nenhuma, né, tanto os alunos quanto os próprios professores. Tem professor que nem ensina para o aluno, né, só ensina o quê? Ah, vai lá, usa uns golpes e pronto. E a arte marcial não é isso. A arte marcial ela veio com filosofia de vida, ela veio com filosofia de estilo, né, tipo de conduta que você tem que fazer, regras que você tem que ter dentro de qualquer lugar que você esteja treinando, seja ela na rua mesmo, né, ou numa academia, ou em casa. Principalmente quando você está ali naquele lugar de que para eles é um lugar sagrado. Seja qualquer lugar que você esteja treinando, é um lugar sagrado. Então, é, as pessoas hoje não fazem isso, porque, tipo assim, você entra dentro do tatame sem reverência. E quando você tá no tatame, você tem que ou abaixar a cabeça, né, fazer um sinal de reverência, ou se ajoelhar e fazer a reverência também. E a gente não faz nenhum desses tipos de duas coisas. E outra coisa também que ultimamente a gente não está fazendo é a questão de falar com o professor, né? Com o mestre que está ali ou com qualquer outra pessoa que está ali treinando você, que está disposto a passar qualquer tipo de técnica para você. Você tem que cumprimentar o tatame primeiro, aí depois você pega, vai cumprimentar o mestre, e depois você vai cumprimentar os seus colegas. E assim, e depois que acaba o treino, que acabar o treino, vocês vai lá, conversa, brinca. E também até quando vocês tirarem a roupa, o kimono, né, ou seja, o kimono ou o dobo, dependendo da arte marcial, eu tô falando aqui do Hapkido, né, que é o dobo, do Taekwondo, que é o dobo, do Karate, que é o kimono, do Ninjutsu, que é o kimono, o Jiu-Jitsu, que é o kimono. A gente tem que não deixar largado as coisas, né? O uniforme largado, deixar a faixa largada lá no meio do tatame, a roupa no meio do tatame, gente. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de bom senso, né? Com um lugar que deveria ser um lugar de respeito. Quando um professor, aqui eu vou entrar um detalhe bem interessante, quando um professor ele vai contando aquelas historinhas fantásticas que a gente tem, a maioria são fábulas, para que a gente preste atenção para melhorar aquilo que a gente está. Muitos professores, alguns deles, até esquecem de falar dessas fábulas que deveriam ser faladas para mostrar o que deve ser feito, né? As fábulas nos remete ao aprendizado também, né? E isso também é um erro do professor. E muitos professores não falam mais sobre fábulas. Querem dar uma filosofia bonita, mas não a respeito daquilo que está sendo praticado. Porque antigamente, quando se tratava de história, eles falavam para aprendizado da pessoa. Para a pessoa que ter humildade, para a pessoa ter respeito, para a pessoa não ter apego a nada, porque o apego poderia se prejudicar, não ter um ego inflamado, ou qualquer tipo de outra coisa. E a gente vem tratando disso de uma forma tão simples, sendo que é algo que deveria ser tratado com mais valor. Aí eu vou entrando em outro detalhe, né? Até mesmo assim, que de arte marcial,
eu queria falar para vocês sobre uma pequena. Vou tentar resumir as duas histórias que elas podem nos adequar à arte marcial de hoje. É o porquê essa arte marcial veio, veio, veio sendo utilizada para nós. Primeiramente, né, as artes marcial, né, elas foram sendo adaptadas e evoluindo através de duas coisas, de duas formas. Através de guerras, porque tipo, tinha lá os senhores Daimyo, que eles precisavam de soldados, né? Então ensinavam pessoas para lutar para eles, né? Os senhores treinando os próprios voluntários, assim, mais ou menos. Ou não voluntários, mas eles escolhiam pessoas para que pudessem tá aprendendo. Ou o que eu acho mais legal, e que eu conto, essa é a história que eu mais conto, não é a história da guerra em si, né? Do fardamento de guerras para construir mais territórios, né? Por questão de nome, fama, mas simplesmente sobre defesa pessoal, aquela coisa assim de você defender sua família, defender seus amigos, defender o que você gosta. Aqui deveria ser assim, aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, ou aqui na verdade no mundo atual, moderno, a arte marcial não serve mais para guerra. Tipo, para você matar alguém, para você ferir alguém, né? Tipo, com maldade. Ela não serve mais. O intuito da guerra já passou. Porque era aquela questão de feudalismo, feudalismo, né? Na Idade Média também, questão de guerra já passou, né? Então a gente tem que trazer agora uma nova filosofia, uma nova entendimento. E essa é a segunda parte que eu acho mais interessante, que algumas artes marciais foram criadas através de autodefesa. Aí vem o autocontrole que a gente tem que ter, né, dentro da arte marcial, que você não pode se autoexaltar, de não se autoexaltar, assim, mas tipo, se autodignar melhor do que os outros porque você não é melhor, você sempre ser humilde, você sempre ser respeitoso com qualquer pessoa que estiver na sua frente. Eu vou dar um exemplo disso porque é o que eu tenho mais convívio, mas vocês podem dar qualquer outro tipo de exemplo aí aí, né? De fora aí dos bastidores. Aqui no bastidor é uma coisa, para vocês deve ser outra, mas aqui para mim, eu venho muito a identitar assim, muito a questão da samurai, né? Aquela coisa assim, tipo, o samurai vê, né, o seu inimigo e respeitar o seu inimigo, né? Respeitar ele, né? Cumprimentar ele, um oi, um tudo bem, um olá. Não que você tem que estar convívio com eles, se você não quiser um convívio direto com eles, um oi, olá, tudo bem, como eles faziam, né? E era isso que a arte marcial ela tem que trazer para nós, esse estilo de vida, que não de fato um antigo estilo, mas um novo estilo, onde traz consigo não tanto uma coisa moderna, mas uma coisa também antiga. Porque, tipo assim, a gente pega e vem falar sobre técnicas, que as técnicas são utilizadas para você não machucar os outros. Aí fala assim, mas você vai estar fazendo para machucar. Relativamente, sim. A técnica, principalmente de torções, vai machucar. Mas é o intuito você querer machucar alguém? Não. É o intuito de um praticante de arte marcial tradicional, né? Já tem que entrar nisso, né? No tradicional, ele vai querer machucar o seu colega de treino? Não. Ele não vai querer machucar o seu colega de treino. Dependente da graduação dele, se ele é um faixa preta, se é uma faixa colorida, ele vai tentar treinar para que ele possa treinar novamente com ele. E hoje em dia não tem isso também. Isso é uma coisa muito triste. Hoje mestres vai bater em aluno, mestres, né, vai deixando alunos brigar sangrando, sei lá, com o nariz sangrando, que eu já vi. Já vi gente machucar o ombro, o braço, alguma coisa assim. Não eu fazendo, mas
eu ensinando isso, mas outras academias fazendo esse tipo de coisa. Porque para mim eu já não faço. Se um aluno treinar dessa forma comigo, eu vou com respeito com ele. Olha, o negócio é o seguinte: você não pode treinar desse jeito. Se você quer treinar, treina comigo. Aí comigo você pode fazer o que você quiser. Porque aí comigo a coisa muda. Porque aí eu vou tratar da forma que ele quer ser tratado. Mas infelizmente, até isso eu não quero fazer. Eu não gosto de fazer. Isso eu acho chato fazer. Inclusive, se for pensar, eu só fiz 3 vezes na minha vida isso. E não gostei. Porque é uma conduta muito errada. Porque a gente tem que trazer a arte marcial como um todo. Né? Quando a gente fala sobre um todo, aquilo que estava vinculado ao passado dos orientais. Mas com o passado que eu estou falando, um passado um pouco mais moderno do que um feudalismo propriamente dito. Mas não que o feudalismo também não tenha os seus lados bons. Ele teve os seus lados bons, mas ele tem muito também coisa negativa, né? Daquela questão que eu falei sobre guerra, que hoje a gente não tem mais guerras. A gente tem o quê? Questões humanas que têm que ser tratadas. Vocês não concordam comigo? Porque hoje muito é mais o psicológico. E era isso que eu queria trazer para vocês. Aí eu queria agora, né, para me finalizar esse tema, esse pequeno vídeo, se vocês estiverem gostando, vocês vão me avisando aí que eu vou fazendo mais. Eu queria falar a respeito sobre dança para vocês. O que vocês acham sobre dança no próximo vídeo? Eu também queria comentar sobre algumas histórias, né, algumas histórias que vocês vão ter que pesquisar, porque, tipo assim, se eu falar para vocês que a história de muitas artes marciais está errada, vocês não vão acreditar. Então, eu vou falando para vocês, vocês vão pesquisar essa história, né, e vocês vão ver, né, porque eu quero mais vídeo falando sobre isso, né, sobre a história de algumas escolas de arte marcial e sobre dança, ok? Obrigado, gente. Então, espero que vocês também deixem o seu like aí e compartilhem o meu vídeo para as outras pessoas, para que elas possam comentar cada vez mais sobre a arte marcial, né? Sobre aquilo que a gente tem que fazer, certinho?